Olá, seja bem-vindo à quarta aula do curso Express de Introdução ao Maya. Na aula anterior, você aprendeu algumas ferramentas, mais algumas ferramentas de modelagem. Você aprendeu a detalhar o boneco de neve, como que você pode detalhar ele, Aprendeu a deletar o histórico do objeto, para você tirar toda a sujeira ali dos objetos, deixar o objeto limpo, E finalizou o boneco de neve, criou o cenário e deixou pronto para a gente começar a aplicar os shaders, Que é o que a gente vai fazer nesta aula. Tá? Nesta aula a gente vai aprender sobre os shaders, sobre a textura, como preparar os objetos para aplicar a textura. E a gente vai começar a dar a cor e a preparar o objeto para depois a gente poder finalizar finalmente a cena. Beleza? Bom, vamos lá então. Bom, vamos entender então o que são os materiais, os shaders de um objeto. Tá? Eu tenho uma imagem aqui que eu separei, alguns objetos, para a gente entender que os materiais de um objeto é o que dá a superfície dele, o que dá o que dá a cara, o aspecto do material, do objeto. Então, por exemplo, a gente tem essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui, ela tem o material dela é um vidro, Essa daqui é um plástico, a garrafa PET, É um plástico, aqui é um metal. Aí tem água, aqui tem esse leite aqui, tem o vidro, Tudo isso são materiais, tá? O ouro, a pele, A pele tem uma textura, ela é mais translucente, é mais assim, um pouco mais parecido com cera, Olha aqui a vela, A vela ela é bem cera, bem forte, porque a luz ela invade ali o objeto, Ela atravessa o objeto e ilumina o objeto por dentro, A pele é um pouco parecida, mas é bem mais fraca que isso, Então aí tem a madeira, Aí você tem o tipo do material, que é a madeira, e tem a textura, que são as ranhuras aqui, Esses desenhos que tem na madeira. Essa é a textura, tá? Então o material é como que a luz vai reagir quando ela atinge o objeto, Então cada objeto tem um tipo, uma propriedade diferente que reage à luz. Então a luz reage diferente no material, ela reage diferente no metal, ela reage diferente no vidro, reage diferente no leite, no ouro, tá? E assim vai. Então a gente vai aprender agora como é que a gente adiciona e cria esses tipos de materiais, Bom, vamos lá. Eu vou criar aqui alguns objetos, Vou criar aqui um plano. Esse plano aqui vai ter 2x2, tá? Só para a gente entender aqui o nosso... Deixa eu desse tamanho aqui. E vou criar aqui umas esferas, tá? Deixa eu colocar aqui uma do lado da outra. Ok. Beleza, tem esses objetos aqui. E onde é que ficam, os materiais? Onde é que a gente pode trabalhar, criar os materiais? Ele fica aqui em cima, ó, tem um menu aqui em cima, na janelinha Window. Aí se a gente vir aqui nessa aba aqui escrito Rendering Editors, ou seja, editor relacionado a rendering, a gente vai ter vários menus, tá? Mas o menu que a gente quer é esse Hypershade aqui. Então é só clicar nele e abre o Hypershade, tá? Esse aqui é o Hypershade. É aqui onde a gente trabalha os materiais, shaders, textura, a gente trabalha nessa área aqui, tá? Essa área também é utilizada para outras coisas, tá? Fazer conexões com os objetos e tal, também dá para fazer aqui. Mas ela é mais utilizada, 80, 90% das vezes é utilizada para trabalhar com os materiais, texturas e os shaders, tá? Então vamos lá, aqui em cima, ó, a gente vai ter os menuzinhos, o menu de file que você pode importar shaders, aí tem alguns edit aqui de duplicar, deletar shader, tá? Aqui é o menu principal do Hypershade. Aqui vai ter alguns atalhos, tá? Aqui a gente vai ver aqui alguns deles daqui a pouco. Desse lado aqui, a gente vai ter as categorias dos shaders, tá? Então você pode ver aqui que tem os shaders do Maya e do Mental Ray. O que é o Mental Ray? Mental Ray é um outro renderizador, tá? Que a gente vai ver ele na próxima aula, Vamos focar no Mental Ray. Tá? Se não estiver aparecendo essa abinha aqui no seu renderizador, não se preocupa, tá? Que a gente vai saber como é que liga ele, como é que faz para essa abinha aparecer, tá? Então pode ignorar ela. Então você pode ficar aqui no Maya, ó, vai ter várias categorias aqui, Normalmente o Maya vai mostrar desse lado aqui todos os shaders, tá? Tudo que
os shaders utilitários, tá, para você utilizar no Maya. E aí, ó, aqui não vai ter nenhum filtro, né? Aqui, se você, por exemplo, clicar em Surface, ele vai mostrar apenas os shaders de superfície, né? São os shaders para a gente poder dar aqueles aspectos lá que a gente viu de material, de madeira, vidro, plástico, tá? Aí tem outros, aqui tem diversos tipos de shader, ó, tem texturas 2D, né, que são, a gente já vai ver algumas delas, né, que são texturas procedurais, são texturas de processo, são texturas que o Maya gera ali na hora, tá? Então a gente pode criar uma textura, por exemplo, como se fosse um tabuleiro de xadrez aqui, ó, o checker. Ele pode criar, a gente pode definir quantos quadradinhos a gente quer, aí então ele vai criando ali na hora. Aí tem texturas 3D, aí tem vários outros tipos de recursos, tá? Utilitários, enfim. Aí aqui é onde você cria, né, o shader. Então se eu clicar aqui e clicar um botão aqui, ele vai gerar um shader para mim, tá? A gente já volta aqui. Nesse lado aqui, a gente vai ter todos... Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. A gente vai ter os materiais, todos os materiais que estiverem na cena vai estar nessa parte aqui, tá? Você pode ver que aqui em cima a gente tem uma abinha chamada Materials, né, que são os materiais. Então aqui vai estar os shaders relacionados aos materiais, né, superfícies. Aí aqui tem outras abinhas, né, como Textures, são as texturas, utilitários, menus relacionado a render, vai ter as luzes, câmeras da cena, tá? Tudo que está mais relacionado ao render, né, tudo que gera a imagem final. Tá? Aí aqui embaixo tem uma abinha chamada Work Area, né, que é a área de trabalho. Aqui a gente vai trabalhar, fazer as conexões dos nossos shaders, conectar as texturas, né, fica mais nessa parte aqui. Tá? Deixa eu puxar ele aqui pro lado. Vou jogar esse cara aqui pro lado. Tá. Bom, e aí como é que a gente cria os shaders, né? Vamos entender aqui, existem diversos tipos de shader, tá? O Maya, os renderadores dão muitas opções para criar diversos tipos de shader para conseguir resultados mais próximos do que a gente quer, né? Mas vou mostrar 3 deles aqui que são os super importantes. Tá? Eu vou criar 3 deles aqui, tá? Eu vou criar esse aqui primeiro, que é o Surface Shader. Vou criar aqui um Surface Shader. Deixa ele aqui, ó. Se você clicar nele e arrastar ele, você pode pôr onde você quiser. Deixa eu ver mais um pouco aqui. Aí eu vou criar um Lambert. Tá? Cada um desses é um tipo diferente de material, tá? Eu vou explicar para você quais são as diferenças, né, desses materiais. E o Blinn, tá? Aí, para você navegar aqui no seu Hypershade, na área aqui de trabalho, é a mesma coisa que navegar aqui na Viewport, né? Você não tem que segurar o Alt, o botão do meio e o botão direito. Aqui é a mesma coisa, tá? Então você segura o Alt e com o botão do meio, ó, você vai navegar, você vai movimentar aqui a sua área de trabalho. E com o botão direito, né, o Alt e o botão direito, você dá o zoom. Tá? Vai dar um zoom para você enxergar melhor aí os seus materiais, tá? Então os mesmos comandos que você usar aqui, vai usar aqui. Então vamos lá, vou deixar separado aqui. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um material de cada um desses em cada bolinha dessa para a gente entender a diferença, tá? Vamos lá, como é que a gente pode adicionar esse Surface Shader aqui, por exemplo? Como é que adiciona nessa bolinha aqui? Existem várias formas, tá? Vou te mostrar 2 delas aqui que a gente utiliza mais. A primeira delas é você selecionar o objeto que você quer, adicionar o shader. E aí você coloca o mouse em cima de qualquer shader aqui, tá? Pode ser na área de trabalho ou pode ser aqui em cima, tá? Tanto faz. Você clica com o botão direito e segura, tá? Lá, vai aparecer um outro menu, né, relacionado aos shaders. E aí aqui em cima você vai ter uma opção escrita Assign Material to Selection, tá vendo? Ó? Aí você arrasta aqui para cima e solta o botão direito do mouse. Pronto, ele adicionou esse shader aqui, tá? Beleza. Aí agora nesse cara aqui, a gente vai fazer diferente. Qual que é a outra forma de você adicionar o material nesse objeto aqui? Você clica com o botão do meio do mouse em cima do shader que você quer. Então assim, vai ser esse cara aqui, né? Não, desculpa, vai ser o Lambert, tá? Deixa esse brilho aqui para depois. Vai ser o Lambert, esse cara aqui. Então você clica nele com o botão do meio, clica e arrasta, né, segura e joga para o objeto que você quer. Só soltar o botão do meio, tá? Pronto, ele adicionou por padrão aqui, né? E aqui no Blinn tá a mesma coisa, se eu quiser clicar e arrastar e jogar, ele vai
adicionar o Blinn aqui, tá? Você pode ver que aqui em cima ele já tinha alguns shaders, antes de a gente criar esses três shaders aqui, né, o Surface Shader, esse Lambert aqui e esse Blinn, o Maya já vem com alguns shaders padrões, tá? Que você pode ver quando você cria um objeto, o objeto vem cinza, não vem? Então é porque ele vem adicionado um Lambert, um shader Lambert já padrão, que é do Maya, tá? Aí tem os outros dois shaders aqui que são de outros recursos, tá? Então ele já vem esses shaders padrões aqui. Então, vamos ver a diferença então de cada um desses objetos aqui. Vamos lá então. Para a gente entrar nas propriedades de cada objeto desse, né, lembra que a gente tem um Attribute Editor. Tá? Aqui a gente não precisa selecionar o objeto e vir aqui em Window e Attribute Editor ou dar duplo clique, tá? Ou apertar o Ctrl A. É só dar um duplo clique. Ó, se você dar um duplo clique nesse objeto, ele já vai aparecer um Attribute Editor aqui com as opções. Tá? Esse daqui então é o Surface Shader. Né? O que é o Surface Shader? O Surface Shader ele tem apenas informação de cor. Tá? Ele é chapado. Ele não tem volume. Né? Olha a diferença desses caras aqui. Você pode ver que esses caras têm informação, eles recebem informação da luz. Mas esse cara aqui não. Ele é apenas um shader chapado, como se fosse um desenho. Né? Aí aqui nas opções dele, ó, a gente tem, por exemplo, Out Color, é informação de cor. Tá? Se você pegar essa barrinha aqui, que é um slider, né? É uma barrinha que você pode movimentar, ó, você pode mexer na cor dele, preto para branco. Tá? Ou se você clicar aqui, na cor dele, vai aparecer uma área para você escolher as cores. Tá? Você pode ver esse aqui que é uma roda de cores, né? Você pode escolher, ó, a cor que você quer. Tá? Então, vai mexendo e só escolher a cor, tá? Bem tranquilo. Eu vou deixar... Aqui você pode ver que tem alguns... aqui em cima, ó, tem algumas cores definidas, né? Por exemplo, vermelho, são as cores... algumas cores primárias aí. Então, vou deixar o vermelho aqui, deixar assim por enquanto. Tá? Aí tem algumas outras opções, por exemplo, Auto Transparência, né? Que é a transparência que o objeto vai dar para esse objeto aqui. Né? Então, se eu mexer aqui, ó, vendo que o objeto ficou transparente, tá? Vai ficando transparente. E algumas outras opções aqui que são algumas opções um pouco mais avançadas, tá? Que tem que entender numa outra aula. Mas por enquanto o Surface Shader ele é bem simples, tá? Ele é só para fazer isso aqui quando você precisa criar um objeto chapado, né? Normalmente a gente usa para criar máscaras e tal. A gente usa menos ele para dar o visual na cena, né? Agora a segunda opção aqui é o Lambert, né? Que é desse objeto aqui, tá? Então a gente viu que a gente consegue acessar, né, dando um duplo clique aqui o material do objeto. Ou existe uma outra opção, ó, se você selecionar um objeto, né, que você quer, fala, pô, eu quero editar um material deste objeto aqui. Você clica e segura com o botão direito, tá? Aí vem aqui embaixo, ó, tem uma opção Material Attributes, ou seja, os atributos do material deste objeto. É só soltar, ele vai aparecer o Attribute Editor aqui, já com o shader que está aplicado nesse objeto, tá? Então beleza, aqui está o shader, né, o Lambert, né? Está aplicado nesse objeto. Aí você pode ver que ele tem a mesma propriedade aqui, né? Ele tem a cor. Então se eu mexer aqui na cor ele vai mexer, né? Vou colocar aqui também por exemplo, um vermelho. Vou colocar a mesma cor que está nesse cara aqui. Só que qual que é a diferença agora? Ó? Né? Você pode ver, deixa eu abrir aqui de novo, Lambert. Você pode ver que o Lambert tem mais opções, né? Por que ele tem mais opções? Porque ele agora, como ele recebe informação da luz, ele recebe a difusão da luz, você consegue trabalhar com alguns outros atributos. Então, por exemplo, né, ele também tem o atributo de transparência, tá vendo? Vou tirar a transparência dele, se o objeto for mais transparente ou não. Ele tem uma opção de ambiência, que é uma simulação como se fosse a luz recebendo a luz ambiente, né? A luz está recebendo a luz do 360 graus em volta, tá? Isso é só uma simulação. Aí tem a incandescência, que é como se estivesse acendendo esse objeto, né? Pensa numa lâmpada incandescente, tá? Ela bem acesa, né? Ela fica bem acesa. Tá? E aí ele tem o bump. O que é o bump? O bump map, né? O bump é um relevo. A gente já vai ver sobre ele, tá? Mas ele o shader tem a capacidade de você dar alguns relevos, né? Uma rugosidade na geometria, tá? A gente já vai entender como funciona. E o diffuse? Aqui que é o que faz a diferença desse shader para esse shader aqui, tá? Ou desse outro shader aqui também. O diffuse
é a informação que você está falando para ele que está recebendo a informação da luz. Então, o padrão dele é que é o ponto 8, tá? Mas se eu deixar 1, por exemplo, quer dizer que ele recebe 100% informação da luz. Tá? O Maya tem uma luz padrão aqui que está grudada na câmera, tá? Você pode ver que se eu mover aqui, ó, o meu objeto, a luz continua incidindo na frente desses objetos, né? Olha esse cara aqui também, né? Que tem um brilho. Tá? Então, se ele tá, ou seja, esse objeto aqui, o Lambert, ele está recebendo 100% de luz. Tá? A luz está influenciando ele, ou seja, está criando volume nele, né? Esse objeto não recebe nada, então ele não tem essa informação aqui de sombreamento, né? Porque a palavra shader significa como se fosse um sombreador, é o que dá o sombreamento para o seu objeto. Agora, se eu tirar, ó, colocar menos aqui, 0,5, recebendo 50%, se eu colocar 0, o que vai acontecer? Não tem luz nenhuma, né? Se eu aumentar aqui, por exemplo, a minha ambiência do objeto, ó, ele vai ficar igual esse cara aqui, tá? Porque ele não tem difusão da luz, tá? Vou deixar o padrão aqui, 0,8. Aí ele tem mais algumas informações, como por exemplo a translucência, que é para imitar um pouco, né, daquele, lembra da vela que a gente viu, tá? Ele tem não é tão preciso, mas ele ajuda você criar, por exemplo, translucência, né, da vela, tecido, pele, tá? Existem alguns outros shaders muito mais realistas, muito mais com cálculos muito melhores do que esses daqui, tá? Mas isso aqui ajuda também a criar uma translucência, tá? E aqui algumas opções da translucência. Tá? O próximo shader aqui que a gente vai ver é o Blin. Tá? Eu vou clicar aqui no Blin, dar um duplo clique. Tá? Também vou colocar um vermelho aqui, que ele também tem a cor. Né? E ele vai ter os mesmos parâmetros do Lambert. Ó. Você pode ver que ele tem aqui transparência, ambiência, incandescência, bump, difuso, tem tudo isso aqui. Né? Só que qual que é a diferença agora desse cara aqui? É que agora ele vai ter ele tem essa abinha aqui, ó, Specular Shading. O que é Specular Shading? É que agora esse objeto aqui ele vai ter pontos de reflexo, ou seja, ele vai ser um objeto brilhante. Você pode ver que ele tem uma bolinha aqui no meio, ó, que ele está brilhando, né? Tá dando um aspecto aí de, por exemplo, um objeto plástico ou dependendo um objeto metálico, né? Então ele tem essa opção aqui, ó, Specular Shading, né? Aí ele tem a primeira opção aqui que é esse Eccentricity, que é ele vai mostrar, ó, ele vai mostrar o quão mais denso que vai ser esse reflexo que vai estar no material ou quanto mais amplo, né? Se ele vai ser mais difuso ou se ele vai ser mais apertado, assim, né? Algo mais polido, né? Um objeto bem polido, assim, como se fosse um espelho, tá? Aí você pode mexer nessa opção e o Specular Roll-Off é a intensidade que esse brilho vai ter, tá? Você pode mexer ele aqui, é quando se ele abre muito ou não, ó. Tá vendo? Então ele dá uma liberdade para você trabalhar bem. O material escolher dependendo do objeto, do tipo de objeto, tá? Ele tem objeto que é mais apertado aqui, é mais aberto, tem menos aqui, tá? Aí aqui embaixo tem a opção Specular Color. O Specular Color é a cor desse specular aqui, desse brilho, tá? Esse brilho aqui a gente chama normalmente de specular, tá? Porque ele reflete, né? Ele é um especular da luz, ele bate e reflete sem muitas perdas, né? Em vez de ele bater no objeto e de se difundir para vários lados, ele bate e acaba refletindo o nosso olho, mas sem muita dispersão de luz. Por isso que ele acaba ficando mais intenso nessas regiões, tá? Então aí tem a cor do specular, né? Você pode mudar a cor aqui também se quiser, colocar um amarelo, verde, por exemplo. Tá? Ou deixar branco mesmo. Tá? Então assim, lógico, se o specular for preto não vai ter specular nenhum, tá? Então se eu colocar aqui branco, ele vai ficar bem mais forte. Bom, e aqui ele tem a opção de refletir, né? Ele pode refletir um objeto, tá? Mas olha só, como a gente está aqui nessa viewport, a gente está aqui na viewport e essa viewport ela tenta emular o máximo que ela consegue para o próximo da renderização da nossa imagem. O que isso quer dizer? Aqui na viewport, ela não tem a capacidade, né, de calcular vários cálculos mais complexos. Por exemplo, a reflexão de objetos, né, então para esses objetos refletir aqui, ela não tem a capacidade porque senão ia ficar muito pesado, tá? Porque na viewport aqui, nessa viewport, tudo está acontecendo em tempo real, tá? É como se fosse um game, né? Então o computador está gerando milhões de cálculos
milhões de cálculos, agora em tempo real aqui para poder renderizar essa parte aqui. Aí, tudo isso aqui que a gente está vendo, esse brilho, tudo, se eu colocar textura, luz, ele renderiza. Só que é um pedacinho apenas do que vai ser a renderização final que gera a imagem. Então assim, na reflexão, só consigo ver na renderização, tá? Quando a gente gerar a imagem e ver a renderização. Eu vou renderizar aqui para a gente ver como é que faz, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que... Você pode ver que ele tem a opção aqui, ó, Reflectivity, né? Que é quanto de reflexão tem. Eu vou deixar aqui 1, por exemplo. Vamos ver o que acontece com esse objeto aqui, se ele refletir. Tá? Eu vou deixar ele como um preto aqui, um objeto totalmente preto, tá? Só para ver ele refletindo como se fosse um espelho, né? E aí como é que a gente faz para renderizar, tá? Ó, eu vou mostrar aqui rapidamente para você, mas não se preocupa porque na próxima aula a gente vai focar em renderização, tá? Só mostrar aqui como renderiza para você entender que esse processo, a renderização, os shaders e tudo mais, trabalham em conjunto com a renderização, tá? Como que a gente renderiza? Ó? Então se você abrir essa janelinha aqui, ó, aqui em cima está escrito Render View, tá vendo? Só clicar nela, ó, ele vai abrir essa janela aqui no Maya, ó. Vai estar preto, né? Porque não tem nada a renderizar, tá? E aí, se a gente apertar aqui, ó, esse botão aqui, ó, Render the Current Frame, ou seja, ele vai renderizar o frame atual aqui, né? Que é 1, o quadro 1, não tem animação, né? Olha lá, ele vai renderizar isso aqui. Tá? Se você olhar aqui, né? Você vai ver que tá bem próximo, né? Do que tá aqui. Tudo bem, né? Porque é bem simples, não tem informação nenhuma. Aí você fala, ué, mas eu não tinha ligado aqui, a gente não tinha ligado o... Deixa eu puxar esse cara aqui um pouquinho mais pro lado aqui. Ué, mas eu não tinha ligado o reflexo aqui, por que não está aparecendo nada, tá? Porque esse renderizador aqui, Maya Software, tá, que está aqui, ó, se a gente vir aqui nessa janelinha aqui, ó, que são os render settings, tá vendo? São setagens do render, tá vendo? Tem uma abinha escrita aqui, ó, render using, aqui estão os renderizadores, tá? O renderizador padrão do Maya, que já é bem antigo, é esse Maya Software. É um renderizador muito antigo, tá? A gente praticamente usa quase nada desse renderizador, tá? Realmente não usa ele mais, tá? Ele já é muito velho, muito antigo, muito ultrapassado, tá? Então ele é o primário que está aqui. Não tem problema, tá? Agora só para a gente entender o conceito, na próxima aula a gente vai focar nesse renderizador aqui, o Mental Ray, tá? Que se não aparecer aí para você, fica tranquilo que eu vou ensinar como é que você liga ele depois, tá? Então assim, esse renderizador, como ele é antigo, você tem que ligar a opção que faz os objetos refletirem, eles refratarem, né, para ter objeto parecido com o vídeo. Tá? Então olha só, aqui nessa abinha aqui, Maya Software, se você clicar aqui, tá? Vamos aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem uma opção escrita Ray Tracing Quality. Vai clicar, ele vai abrir essas opções. É só clicar aqui o Ray Tracing, tá? O Ray Tracing é o algoritmo, é a técnica que a computação gráfica usa para poder disparar raios, né, vetores em direção aos objetos, para que esses raios eles vão batendo nos objetos e vão recebendo informação. Então se um raio atingir esse objeto, ele bater nesse outro objeto aqui, ele vai falar, opa, aqui tem um objeto, que cor que é esse objeto? Aí ele passa a cor para esse objeto aqui, tá? Então é mais ou menos isso o conceito do Ray Tracing, tá? Hoje em dia, o Ray Tracing já é pura, você não precisa ficar ligando, desligando. Lógico, tem opção, mas como os renderizadores já são bem avançados, praticamente é puro Ray Tracing tudo, você não precisa ficar ligando, não precisa se preocupar com isso, tá? A gente vai ver na próxima aula melhor isso. Então liga essa opção aqui, tá? Aqui embaixo está escrito Shadows, né? Vamos desligar aqui, porque está dando um bug nessa versão aqui, que eu não sei o que é, tá? Então deixa zerado aqui, esse Shadows aqui, e beleza. Pode fechar e renderiza de novo a imagem aqui, tá? Vamos trazer um pouco mais para cá, mais próximo. Olha agora esse objeto aqui, ó. Olha lá, esse objeto. Agora ele está refletindo, né? Está refletindo o chão, está refletindo essa esfera aqui, né? E a luz aqui que ele também está refletindo. Então essa opção aqui é a opção de refletir os objetos. Então se você quiser criar objetos metálicos e tudo mais, é só mexer nessa opção, né? Se eu mexer, por exemplo, colocar menos reflexão, 0.5, olha lá. Você viu que ele agora está refletindo bem menos, né?
Ó, se a sua imagem estiver diminuindo, assim como está diminuindo a minha, é só vir apertar nesse 1 aqui, tá? Aí ele volta para o tamanho da resolução padrão aqui. Aí, ó, só se você quiser diminuir, deixa mais parecido com metal, deixa mais fino, né? Esse especular mais pontudo aqui. E aí você escolhe quanto que você quer de reflexo, tá? Daí, olha só, o Maya também tem uma opção de fazer refração, tá? Como é que você faz refração no objeto, né? Vamos ver aquela imagem aqui de novo? Por exemplo, o vidro aqui, né? Por exemplo, a água, aqui o vidro. O que acontece, né? O que acontece primeiro com o objeto transparente, né? Vamos deixar o objeto transparente aqui primeiro, ó, 100% transparente. Né? Vamos desligar esse specular aqui, vamos tirar a cor dele aqui, só para a gente ver o que vai acontecer. Não estou vendo nada, né? Por quê? Porque no mundo real como é que funciona? A luz vai bater, a luz vai vir de algum lugar, né? Ela vai bater no chão, ela vai atravessar o objeto transparente e vai direto para o nosso olho. Então não vai ter nenhum objeto aqui, a luz não vai interagir com o objeto, então a gente não vai enxergar nada, vai enxergar o próprio chão, né? O objeto não vai emitir luz para a gente, né? Então a luz não sofre nenhuma alteração no seu caminho, tá? Agora, quando a gente tem a refração, o que é a refração? Quando a luz ela vem, né? Ela vai caminhando, atinge o objeto, né? Ela atinge o objeto, e aí ela atravessa o objeto, mas sofrendo ela é alterado, né? O percurso dela é alterado. Então por isso que a gente enxerga quando a gente vê um copo, né? Vamos ver se aqui dá para ver. A gente vê uma garrafa, uma água, por exemplo, a gente vê a informação da luz vindo de outro lugar, porque a luz bate no objeto, ela deforma e vem para o nosso olho, né? Então aqui a gente tem uma opção, aqui embaixo ó, do nosso material, eu estou com o meu Blim aqui, eu deixei ele transparente, só que agora eu preciso passar a refração para ele, né? Tem a opção aqui, ó, Ray Tracing Options. Vou clicar aqui. Você pode ver que ele vai abrir aqui uma opção escrito Refractions, ou seja, refrações. O meu objeto vai sofrer refração. Eu vou ligar ele e apertar Render aqui para ver o que acontece. Não aconteceu nada. Por quê? Porque todo objeto que sofre refração, ele tem um valor de quanto que ele vai sofrer refração. Você pode perceber, né, que, por exemplo, a água ela refrata diferente de um vidro, né? E o vidro, por exemplo, refrata diferente de um plástico, né? Que um óculos, por exemplo, refrata diferente. Então você vê, né, quando tem aquele... O pessoal pega aquela garrafa bem densa, assim, você vê que ela refrata bastante, distorce bastante, né? Aí você pega o óculos, aquele mais fininho, assim, você vê que não distorce tanto, né? O olho da pessoa acaba não distorcendo tanto. Por quê? Porque ele não tem tanta refração, tá? Então aqui, por exemplo, está 1, mas se eu colocar, por exemplo, 2 de refração e apertar e renderizar, olha lá o que aconteceu, né? O meu objeto ele sofreu uma refração. Deixa eu virar ele aqui, mais para cá que a gente consegue enxergar melhor. Olha lá, ele está refratando, né? Ele está refratando o meu objeto, né? Está refratando bastante o meu objeto, né? Vamos colocar menos aqui para ver o que acontece. Aqui nas opções dele, 1.5. Olha lá, ele está refratando todos os meus objetos. É como se fosse um vidro, né? Olha lá. Deixa eu colocar 1.1. Aqui. Olha lá, você vê como ele acaba como se fosse um vidro, né? Deixa eu colocar ele aqui nesse próximo objeto, que ele está bem... para ver melhor, ó. Tá vendo? Ó? Bom, aqui dá pra ver melhor, né? Aquele objeto, por algum motivo, ele não tá refratando tão certo. Mas olha como ele sofre distorção aqui, né? Então eu vou colocar aqui... Vou colocar 2 como tava. 2 é muito, né? 2 é muita refração, é muito forte. Para esse caso aqui. Deixar 1.3 aqui, mais ou menos. Enfim, tá? Daqui a pouco a gente consegue ver com o chão aqui, né? Com uma textura a gente consegue ver melhor. Tá? Deixa eu voltar esse objeto para lá. Então ele tem o objeto, o Maya também permite você adicionar refração nos objetos, tá? Então reflexão, refração. Então hoje em dia tem opção para tudo, para você criar todo tipo de material mais realista possível, ou
estilizado, conforme você queira, tá? Bom, vamos então falar agora das texturas, né? Deixa eu fechar esse cara aqui. Então vamos falar então sobre as texturas, né? Como é que a gente aplica texturas no objeto, tá? Vamos voltar lá no nosso Hypershade. Eu venho aqui em Hypershade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um objeto. Eu vou aplicar uma textura no nosso chão, tá? Deixa eu só posicionar aqui. E eu vou criar aqui um Surface Shader também, tá? Vem aqui para filtrar para mim. Surface Shader. Beleza. Aí eu vou aplicar uma textura padrão aqui do Maya. Tá? O que é a textura padrão? Na verdade é uma textura procedural, uma textura que aquilo que eu tinha falado antes, né? Você pode editar, né, essa textura conforme você queira, vai dando valores para ela, ela vai se modificando, tá? Não é uma textura gerada, como uma foto, por exemplo. Tá? Eu vou dou um duplo clique aqui, né, no meu objeto. Aí aqui, ó, no meu Attribute Editor, você pode ver que a maioria dos atributos tem uma caixinha aqui do lado. Essa caixinha é a caixinha que te permite você adicionar uma textura no atributo que você quer. Então, por exemplo, aqui na cor do meu objeto, né, eu quero aplicar uma textura na cor. Tá? Você pode aplicar textura praticamente em qualquer atributo. Tá? Se você quiser colocar uma textura para o brilho, uma textura para ambiência, para incandescência, translucência, tanto faz. Tá? Você pode colocar mapas para ajudar a criar o efeito desejado. Então aqui é só clicar nesse quadradinho aqui. E aí o Maya vai aparecer essa janelinha aqui, tá? Que é bem parecida com essa daqui, né? E aí, olha só. Aqui você vai escolher, por exemplo, ó, eu vou escolher aqui, ó, o tipo de textura que eu quero, né? 2D Textures, ou seja, texturas 2D. Aqui em cima, olha, tem várias, né? Tipos de textura, mas vamos dar uma olhada nesse checker. O checker é tipo um tabuleiro de xadrez, um quadriculado, tá? E vou clicar nele aqui. Olha lá, o que aconteceu? O Maya, ele gerou aqui, olha aqui na minha área de trabalho do Hypershade. Vou puxar ela aqui um pouquinho para o lado. O Maya criou vários objetos aqui, né? O que são esses objetos, tá? Deixa eu puxar ele aqui para cá. Olha só, eu tenho o meu shader aqui, né? E a minha textura, ela tá aqui, né? Você pode ver que aqui, ó, ela tem as opções dela também, esse checker aqui, então que eu posso mudar a cor dele, né? De cada quadradinho, ou seja, cor 1, né, que é esse branco, e a cor 2, que é o preto, tá? Essa textura aqui, ela tá entrando, você pode ver que tem uma flechinha aqui, ela tá dando a conexão para essa cor aqui, tá? Então se eu mexer aqui, né, pode ver que ele mexe aqui na cor do meu objeto, tá? E aqui tem um outro cara que a gente vai entender melhor com questão de UV, mas ele é um controlador da nossa textura aqui, tá? A gente já vai entender melhor sobre ele. Então ele tem todas essas conexões aqui, né, de quando você cria uma textura, ele vai criar esse tipo de conexão, tá? E como é que você adiciona sem ser por aqui, né? Então vamos supor, né, se você selecionar essa linhazinha aqui, seleciona e deleta, o que vai acontecer? Você vai perder a conexão, né? Aí como é que você faz, né, para conectar de volta aqui nessa cor aqui? Bom, se for uma textura de cor que você sabe que você quer colocar na cor, como é que você pode fazer? Você vai clicar na sua textura com o botão do meio do mouse, tá? Clica, segura e arrasta para cima do seu shader, tá? Que você quer adicionar a textura. E você vai soltar e o Maya vai aparecer essa janelinha aqui, ó, tá vendo? Aí você clica aqui, um default, tá? A palavra default quer dizer padrão, né? Então padrão, o Maya sabe que é na cor que você quer colocar. Beleza, ele vai conectar aqui. Tá? Ou você pode deletar esse cara aqui, né? E aí você clica no shader que você quer, tá? Vai aparecer as propriedades dele aqui. Aí você vem aqui no checker, né, na sua textura, clica de novo também com o botão do meio, arrasta, e você vai arrastar ele até o atributo que você quer. Então nesse caso aqui é o Outcolor, então vou colocar aqui no Outcolor, tá? E solta, ele conecta de novo, beleza? Aí vamos adicionar então aqui no nosso plano, né, esse shader aqui. Vamos lá.
clicar com o botão direito aqui, Assign Material to Selection. E vamos ver o que acontece. Olha só, na viewport não apareceu nada, né? Por quê? Porque a gente precisa ligar a opção que mostra esse cara aqui, tá? E como é que a gente liga essa opção de aparecer a textura aqui? É só você apertar a tecla 6 do teclado, tá? Olha lá, se apertar o 6, agora o Maya vai ligar, vai mostrar as texturas para você na viewport, tá? Então lembra da sequência 4 para wireframe, 5 para shade e 6 para textura, beleza? Vamos apertar um render aqui para ver como é que fica. Olha lá. Opa, vou dar um zoom aqui um pouco mais próximo, né, para a gente enxergar. Vamos ver como é que fica o nosso vidro aqui. Olha lá o nosso vidro, como está sofrendo a refração aqui do chão, né? Olha lá, como se fosse um vidro, tá? Então, essa aqui é a textura, né? É a forma que você aplica a textura. São diversos tipos de textura que você pode aplicar aqui no Maya, tá? Então, você vem aqui, por exemplo, 3D Textures. Aí, eu vou escolher agora um Mountain, por exemplo. Ele simula um pouco uma textura de montanha. Tem várias opções, tá? Para você explorar, ó. Por isso que ela é procedural, tá? Porque ó, você pode ver que ela vai editando aqui. Porque ela tem vários atributos e ela vai refazendo a imagem em cada atributo que você faz, tá? Você pode colocar aqui, né? Então, clico no botão do meio, arrasto, jogo aqui, default, o Maya vai trocar para mim, ó. Aí eu consigo ver aqui na minha viewport, aí eu posso trabalhar nela aqui e ir vendo, tá? Lógico, lembrando que isso aqui é só uma previsão, tá? Do que é o seu shader. A gente depois vai aprender a trabalhar em conjunto com a renderização final, tá? Então eu vou deletar esse cara aqui, né? E vou voltar aqui o meu checker. Daí você fala assim, pô, mas legal, né? E agora como é que a gente pode adicionar uma foto, uma imagem, uma textura de verdade, né? Tanto uma foto, uma imagem que você pegou de algum lugar, quanto uma textura que você criou no Photoshop. Como é que você pode fazer? Bom, vamos deletar esses caras aqui, tá? Deletar eles, deixar sem textura, tá? Aqui nesse mesmo botãozinho que a gente adiciona a textura, é só clicar nele. Ok, beleza, vou puxar aqui pra cá. E aí eu vou vir aqui na opção File, tá vendo? Então essa opção File quer dizer que eu vou inserir um arquivo, tá? Então eu clico aqui em File. Aí ele vai abrir essas opções aqui e ele também vai criar, ó, esse cara aqui, tá? Esse node, né? É um node isso, tá? A palavra node quer dizer um nó. Qualquer coisa que seja referente a um processo ali no meio. Então, tudo isso aqui está sofrendo um processo, né? Então, isso aqui é um processo, isso aqui é um outro processo, isso aqui é um outro processo, tá? Então isso aqui é um nó, né? Porque eles vão se ligando como se fossem nós. Isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, como se estivesse todo mundo se amarrando. Todo mundo amarrado, tá? Então você vai dar um duplo clique aqui nesse aqui, o File 1. Ele vai ter várias opções aqui, tá? Não se preocupa. E aqui, ó, tá escrito Image Name. Tá? E vai ter um botãozinho aqui de uma pastinha. É só clicar nela. Aí o Maya, ele vai procurar, lembra que que você aprendeu sobre a criação de projetos? Né? Como você define o projeto, cria o projeto e tudo mais. Então, aí tem aquela pastinha lá que é o Source Images, tá? Ó, tá aqui no projeto Boneco de Neve 3D e tem a pastinha Source Images, que é onde devem ficar as texturas. Tá? Aí vai ter um monte de textura aqui, tá? Tem um monte de texturas. E aí eu vou escolher uma textura aqui, por exemplo, essa paisagem aqui. Dou um duplo clique. Olha lá, ele adicionou a textura aqui no meu objeto, tá? Então olha lá agora. Tá com a minha textura aqui aplicada nesse objeto, né? E assim, é essa forma que você aplica texturas, né? Fotos, imagens ou texturas que vêm direto do Photoshop. Ok? Bom, para a gente poder aprender bem a trabalhar com as texturas, a gente precisa entender sobre as UVs, tá? O que são as UVs, tá? Deixa eu desligar esse grid aqui. A gente entender aqui, para ficar mais limpo aqui, tá? Deixa eu tirar. Vou minimizar o Hypershade aqui, porque a gente não vai usar ele agora. O que são as UVs, tá? Para a gente entender o que são as UVs, você seleciona esse cara e vir aqui em cima, tem uma janelinha escrita Window. É só clicar nela e aí vem aqui nesse menu aqui escrito UV Texture Editor, tá? Ou seja, o editor de textura UV, né? O editor de UV de textura.
o Maya vai abrir essa outra janela aqui, tá? E aí a gente vai agora entender melhor o que é UV. Tá? Logo de cara aqui, ó, o Maya está mostrando para você o resultado do shader. Isso aqui o Maya, ele não, por algum motivo a imagem fica desse jeito aqui. Tá? Para você mudar ela, para deixar ela mais definida, você vem aqui em Textures e você vai escolher o arquivo da textura que a gente quer ver, né? Que é esse aqui, ó, File 1. Beleza. Você pode ver que agora está mais próximo, né? Aí, ó, o que é a UV do objeto? Ó? A UV do objeto é a representação, né? Nesse plano 2D aqui, é a representação do seu objeto 3D. Tá? O que isso quer dizer? Como assim? O Maya, vamos imaginar na verdade no 3D, como é que o software entende que uma imagem que ela vai ser quadrada ou vai ser retangular, né? Porque ela é uma imagem bidimensional, tem apenas y e x, né? x e y. Como é que o 3D vai entender que pedaço da imagem tem que projetar no objeto 3D? Né? Então por isso que existe a UV. A UV vai dizer para ele que pedaço, que ponto dessa imagem aqui tem que colocar aqui na geometria. Então, por exemplo, ó, se você selecionar o vértice, ó, clica no botão direito, seleciona o vértice aqui do seu objeto, olha só aqui no seu UV Texture Editor. Tá? O UV Texture Editor vai mostrar um ponto aqui, ó, tá vendo? Está selecionado? Isso aqui é uma UV. Tá? Cada pontos desse daqui é uma UV. Tá? Por que é UV? Porque no sistema de coordenadas 2D, a gente não tem aqui o X, né? Esse vermelho aqui não é o X, no eixo X, e o Y não é o Z. Não, desculpa, o verdinho não é o Y, né? Então é X e Y, né? Esse é o sistema 2D bidimensional. E o 3D tem o Z, que é azulzinho, né? Que é esse cara aqui embaixo. É o Z que dá profundidade. Na UV, o que significa? É U, que é X, que vai para lá, e V, que é o Y, que vai para cima, tá? É UV, é só o sistema de coordenadas aqui da textura. Tá? Então olha só, esse ponto aqui, se eu clicar ele e arrastar esse ponto, olha só o que está acontecendo. Por que acontece isso? Porque esse ponto aqui, né, representa esse ponto aqui. E esse ponto aqui do meio representa esse ponto aqui na UV. Tá? Então o software 3D vai falar, pô, esse pedaço aqui da imagem tem que adicionar aqui. Então o meio dessa, vamos supor que esse quadradinho aqui, ó, de textura, então ela vai ser mais ou menos aqui, né? Essa montanha aqui, ó, então vai ter que adicionar aqui, tá? Ele só pega o V, serve para adicionar as informações de textura na sua geometria, ok? Então você pode ver que se eu selecionar aqui, ele vai, né, vai selecionar aqui. E eu posso fazer ao contrário, tá? Se eu vir aqui no meu UV Texture Editor e clicar, por exemplo, com o botão direito do mouse e segurar, o que vai acontecer? Ele vai me dar várias opções. Eu posso selecionar os vértices por aqui, pela UV, eu posso selecionar o vértice do objeto, eu seleciono aqui, ele seleciona o vértice aqui, tá? Mas aqui ele mexe a UV, tá? Aqui não é um objeto 3D, ele não tem um vértice de verdade, tá? Ele sempre vai ser uma UV. Se você clicar com o botão direito e segurar, vai ter a opção que é UV. Vai clicar na UV, tá? E aí é só clicar nela e aí editar a UV conforme você queira, né? Só que assim, para a sua textura ficar cada vez mais fiel à sua geometria, para ficar direitinho, a sua UV tem que estar bem próxima ao seu objeto 3D. Você pode ver que aqui, nessa imagem aqui, né, a imagem ela é quadrada, né? E a minha UV também é quadrada, tá? Ela também é quadrada. Agora, se a minha UV, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui e esticar ela aqui, ela vai ficar deformada, ó, né? Se eu esticar ela para o lado aqui, ó, não vai encaixar nada, não tem nada a ver, né? Se eu pegar ela aqui, esticar mais para cá, tá? Então, a sua UV tem que sempre estar mais próximo possível do seu modelo para ficar direitinho, tá? Então, o que aconteceria se eu aplicasse essa imagem aqui, por exemplo, nessas esferas? Vamos ver o que acontece? Vou minimizar esse cara aqui. Deixa eu voltar com o meu Hypershade. Eu vou aplicar nessa esfera aqui. Olha lá, o que vai acontecer? Tá vendo que ele vai deformar? Tá bem deformado? Né?
é que ele está seguindo, né? É como se eu estivesse pegando uma textura, um mapa mesmo aqui físico, e enrolando uma esfera, né? Então, só que para evitar o máximo que deforme o objeto, deixa eu vir aqui no Vertex Editor de novo, tá? Você pode editar a UV para você deformar o menos possível, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar aqui as minhas UVs, eu posso tanto mover ela, né, como um objeto normal, apertando a tecla W, eu posso apertar o E para rotacionar, né, e eu posso escalar ela também, tá? Como se fosse um objeto normal. E se eu deformar ela, ó, eu posso ir escalando ela conforme eu achar necessário para a minha textura deformar cada vez menos e encaixar direitinho como eu quero no meu objeto, né? Então assim, os seus polígonos aqui, você tem que editar a sua UV, né, deixar ela de forma que os seus polígonos aqui, eles estejam, quer dizer, as suas UVs aqui, ó, tá vendo que tem uns quadradinhos? Aqui eles estão bem quadrados, mas na minha esfera ele está mais esticado. Então, ó, se eu selecionar essa face aqui, por exemplo, vamos ver onde representa ela aqui. Olha só, né? Ele está representando esse pedaço aqui da minha imagem, só que aqui ela é mais esticada assim, né? E aqui ele não está tão esticado, né? Teoricamente, ele tem que ser o quê? Teria que ser mais largo. Lógico que eu não vou só editar esse polígono aqui, né? Senão vai deformar todo mundo. Mas só para dar um exemplo, tá? Se eu puxar ele aqui, ó, você vai ver que aqui, esse objeto aqui vai ficar mais fiel desse objeto aqui, ó. Vou dar Ctrl Z aqui para você ver, né? Ó, pode ver como ele está... Olha esse corte aqui, esse buraco aqui na geometria. Olha como ele está bem esticado aqui, né? Porque aqui na minha UV ela tem que estar o mais próximo, mais fiel possível ao meu polígono, tá? Lógico, a gente nunca, dependendo do objeto, não vai dar para dar 100%, tá? Mas tem que deixar o mais próximo possível, de modo que não deforme tanto a geometria, né? Neste caso aqui, se fosse, você pode vir aqui selecionar o V, selecionar todo mundo, e dependendo do caso, tá? Não vai funcionar para esse caso, mas você poderia ir esticando todo mundo, né? E testando para ver até onde esse objeto deforma ou não, ok? Bom, eu vou agora criar um cubo aqui só para a gente ver mais uma opção de UV aqui, tá? Que é super importante. Eu vou deletar esses caras aqui. Vou criar agora uma caixa. Um cubo. Aí eu venho aqui no Hypershade. Tá? Posso deletar essa textura que eu não vou usar mais, tá? Eu vou criar agora uma outra textura. Uma textura agora de... Cadê? UVs, tá? Uma textura que eu tenho aqui só pra gente entender melhor. Olha lá, vamos ver como é que é as UVs desse cubo aqui. Vou vir aqui. Ok. Olha só, esse cubo aqui, deixa eu ligar aqui. Esse cubo aqui, olha como é que é a UV dele, tá? Eu vou desligar, tem uma opção aqui, ó, que ele esconde, ele desliga ou liga a imagem ou deixa ela escura, tá? A gente vai aprender alguns comandozinhos básicos aqui, tá? Mas a UV, ela tem muita coisa, tá? Que tem que ir aprendendo, tem que ir mexendo com calma, tá? Para fazer uma boa UV tem que trabalhar bastante ela para deixar ela redondinha, tá? Mas eu vou dar uma olhada aqui só para você entender mesmo como que funciona. Eu vou desligar aqui. Olha só como é que está o UV dessa caixa aqui, né? É como se fosse uma caixa aquelas caixas de papel, né? Como se fosse uma dobradura, né, de papel que você pode abrir ela, tá? Então ela está aberta aqui, ó. Então, por exemplo, vamos ver aonde está essa face representando. Essa face aqui, se eu selecionar ela, representa essa face aqui. Então olha só, olha o 8 aqui e o 1, onde eles estão, tá vendo? O 1 está aqui, o 8 está aqui, o 7 está aqui, né? Provavelmente é essa face aqui, se eu clicar aqui vai ser essa aqui, essa aqui do lado, essa daqui de cima, essa daqui, e essa daqui de baixo vai ser essa daqui, tá? E aí você pode editar a UV do jeito que você quiser, tá?
você pode, por exemplo, se você quiser rotacionar sua UV, você vem e seleciona suas UVs, né? Seleciona o que você quer. Tá? Aí você pode aqui em cima você tem duas opções. Tem rotacional, você pode ir rodando a UV até ela encaixar do jeito que você quer. Tá? Você pode rodar para um lado, rodar para o outro. Aqui em cima você pode espelhar ela. Tá? O que isso quer dizer? Esse lado aqui vai para lá e essas UVs aqui vão para cá. Então, ele vai espelhar aqui na horizontal. Ó. Ele mudou de lado, tá? Ele inverteu. Olha agora como os números estão invertidos, né? Eu posso inverter de novo, ou eu posso inverter inverter de cima para baixo. Tá? E fez um T aqui, né? Beleza, vamos ver aqui. E aí você também pode editar as faces, tá? Você não precisa manter, por exemplo, vou manter esse padrão, tá? Você pode pegar cada face dela e ir montando do seu jeito para depois você pintar no Photoshop. Por exemplo, né? O Maya ele tem algumas opções. Tá? Deixa eu criar aqui. Vou criar aqui uma esfera. Vou criar uma esfera e um cilindro. E eu vou adicionar o mesmo material para cada objeto desse daqui. Tá? Cada um dele vai comportar diferente, né? Olha só. Esse objeto aqui, por exemplo, eu posso aplicar uma projeção cilíndrica nele. O que isso quer dizer? Se eu vir aqui em cima, Create UVs, tá? Lembre-se que tem que estar polygons ligado aqui, porque a gente está falando de objetos poligonais. Aí se você ver aqui, ele tem várias opções. Aí tem aqui o Cylindrical Mapping. Se eu clicar aqui, o que o Maya vai fazer? Ele vai gerar um controlador. Ele está meio escondido aqui, tá? Vou apertar o 4 para a gente ver. Ele vai gerar um controlador, que você pode ver que aqui ele abre e fecha, né? Deixa eu voltar aqui com 6 para a gente ver. Que é uma projeção da minha UV, só que do formato cilíndrico. Né? E aí aqui em cima tem um verdinho aqui, eu posso clicar, arrastar ele para cima e para baixo, tá? Ou se eu quiser eu posso editar, você pode ver que está editando a minha UV aqui, né? Eu posso editar a minha UV também por aqui, tá? Mas esse controlador também às vezes ajuda para ser mais rápido. Então eu vou deixar ele aqui, como ficou mais quadradinho. E aqui em cima, por exemplo, eu posso aplicar uma projeção planar. Eu posso selecionar essas faces aqui. Essa aqui de cima, essas aqui de baixo também. Deixa eu apertar o 5 para ver se está certo. Ok. Tá. Aí eu venho aqui em Create UVs. E vou agora clicar aqui nesse botão, Planar Mapping. Cliquei em Planar Mapping. Você pode ver... Opa! Eu preciso... É porque assim, ele tem eixos, né? Eu posso ter uma opção planar, uma projeção planar de frente. Uma projeção planar de cima para baixo, né? E uma projeção planar de lado, ou seja, para cada eixo eu posso ter uma projeção planar. Tá? Como eu quero de cima, eu quero que seja uma projeção no eixo Y. Então você vem aqui em Create UVs, eu vou vir aqui na minha Option Box, nessa caixinha aqui, e eu vou vir aqui, tem várias opções, tá vendo? Eu vou escolher o eixo que eu quero aqui, Y. Tá? E vou apertar o Apply. Olha lá, agora ele criou uma UV para mim, principalmente para essas faces aqui, elas estão separadas, tá vendo? Eu posso escalar, rotacionar do jeito que eu quiser, tá? Vou colocar mais ou menos no mesmo tamanho, né? Vou deixar ela como se fosse do tamanho desses quadrados aqui, né? Chegando mais próximo, coloco qualquer outra posição dentro desse quadrado aqui, tá? Vou deixar aqui só para entender, né? Beleza. O esférico, ele tem uma opção, ele já vem aqui, tá? Essa esfera já tem opção. Mas se você precisar aí, você tem a opção do Spherical Mapping também, Ele vai criar uma projeção esférica, tá? Ele já criou aqui. E aí, como está colorido aqui, ele é meio difícil de achar, tá? Mas ele tem um botãozinho vermelho aqui, que você clica, arrasta ele, puxa, ou puxa para o outro lado, né, para fechar ele. Ele vai criar uma projeção esférica, tá? Aí você pode fechar aqui em cima também. Tá? Ele tem vários botõezinhos aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver melhor aqui. Tá vendo? Tem um botãozinho aqui, tá? Um botãozinho aqui, tá? E se você quiser usar isso, ou se você quiser, vem aqui mesmo, em UVs, e edita na mão mesmo, tá? Escala, vai encaixando até você achar que fica melhor, tá?
Então aqui no cubo, por exemplo, vamos fazer que essa face seja separada, ela não esteja aqui dentro desses caras aqui, tá? Vou fazer essa face aqui, a última face, qual que é? Ela deve estar aqui embaixo. Essa face aqui, tá? Então eu vou selecionar essa face, aí eu vou vir aqui em Create UVs e dar um Planar Mapping, tá? Como está em Y já, ele já vai dar o planar. Beleza. Aí ele criou o meu planar aqui, né? Eu posso escalar do jeito que eu quiser a minha UV, tá? E eu vou editar do jeito que eu quiser, tá? Vou deixar aqui. Vou mover ela aqui e deixar nesse canto aqui. Se eu apertar o 6 aqui, ó, eu vou andando com ela, ó, eu posso pôr aonde que eu quiser esse pedaço da UV, tá? Aí eu vou deixar aqui, né? Aí, ó, eu posso também falar, não, mas eu quero agora ligar de novo eu quero conectar esse pedaço que eu cortei, eu quero conectar de volta aqui. Eu posso vir aqui selecionar, clicar com o botão direito, selecionar Edge. Quando você clicar na Edge dessa face, o que vai acontecer? O Maya vai mostrar aonde que pertence esse pedaço aqui na sua geometria. Vamos achar aqui, ó. Quem que pertence, com quem que ele faz divisão? Com qual que é o polígono? Ele está fazendo com esse cara aqui, que a gente cortou agora. Tá? Aí, ó, então, se ele sabe que é esse cara aqui, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar essas UVs, trazer ela para cá, né? Aí agora eu vou rotacionar ela. Vamos ver aqui se está certo. Não, esse cara aqui, né? Tem que rodar mais uma vez. Vou rodar mais uma vez. Bom, aí ó, olha só, aqui essa edge aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer elas se conectarem. Esse cara aqui fica conectado, né, com esse cara aqui. Então eu seleciono essa linha aqui, ele vai me dar que essa linha pertence a esse cara aqui. Eu venho aqui em Polygons, aí venho aqui em Move and Seal UV Edges. Aí pronto, ele conectou com esse cara aqui. Tá? Caso ele não conectar, tá? Você precisa às vezes precisa inverter, selecionar esses caras aqui e inverter ele aqui em cima, tá? Então você inverte ele e tenta de novo, seleciona aqui e vem dar um move no seu UV Edges, tá? Então você pode sempre montando conforme a sua necessidade, conforme fique mais fácil para você pintar, né? O que quiser pintar, tá? Porque assim, várias vezes a gente não vai precisar pintar nada, né? A gente traz a textura, vai mexendo e que é o que a gente está fazendo aqui. Mas vai ter alguns momentos que a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que mandar para o Photoshop, por exemplo, e pintar, né? A gente manda essa informação aqui para o Photoshop, tá? E pinta essa textura e traz de volta aqui. A gente pinta a textura em cima dessa UV, tá? Como referência, traz de volta e coloca essa textura aqui, tá? E aí a textura vai ficar conforme a gente pintar, ok? Bom, aí ó, deixa eu mostrar agora, lembra que a gente lá no Hypershade, se eu vir aqui em Hypershade, a gente tem essa opção aqui, o Place 2D Texture. O que é esse Place? Esse Place, ele é o controlador da UV, tá? Ele na verdade ele só recebe a informação da UV e passa para esse cara aqui. Se você não tiver esse cara, você não vai conseguir fazer o seguinte. Tá vendo? Se você dá um duplo clique aqui, ele vai ter algumas opções, né? O que são essas opções? Vai chegar algum momento que você vai querer fazer repetições de texturas, tá? Por exemplo, tá? Eu vou apagar esse cara aqui. Vou criar aqui um outro objeto. Vou criar, por exemplo, um plano. Vou criar um outro shader aqui. Surface. Vou criar pode ser um Surface Shader também. Vou ver no File. Tem uma textura aqui de tijolos, por exemplo, eu vou colocar aqui. Olha só. Vamos supor, né? Essa textura aqui, ela está pronta para ser repetida. O que é isso? Tá? Às vezes vai ter essas informações aqui, um monte de objeto aqui, fala, pô, mas eu não quero todo mundo aqui não, eu quero só esses caras aqui, tá? Você pode selecionar o cara que você quer apenas, só o shader. Aqui em cima você vai clicar nesse botão aqui, que ele vai dar o Input e Output Connections. O que isso quer dizer?
que ele vai mostrar para você tudo que está conectando nesse seu shader. Tá? Então eu vou clicar aqui e ele vai mostrar todo mundo. Tá? Desencana desse cara aqui, tá? Isso aqui é o que faz a ligação com o material. Tá? Então eu tenho esses três aqui de novo. Aí olha só, na minha textura aqui, nesse cara aqui, Place to the Texture, ele tem essa opção aqui, ó, Repeat UV. Tá vendo? Ele tá 1 e 1, ou seja, está repetindo uma vez apenas. Tá? Então se eu clicar aqui, por exemplo, 2 e 2, ele vai repetir duas vezes em U, duas vezes em V. Olha lá, ele criou uma repetição. Tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, 5 e 5, ele repete diversas vezes a minha textura. Tá? A gente usa bastante isso. Tá? Você deve ver muito isso em videogame, né? Em games você vê aquelas texturas repetidas. Né? Justamente por isso. Porque em vez de fazer uma textura super pesada grande, o game às vezes não tem capacidade para poder ficar processando tudo aquilo lá. Então, normalmente é usada uma textura bem pequenininha, repetida diversas vezes, né, para preencher o ambiente. Ok? Bom, agora vamos dar uma olhada rapidinha no que é o bump e o que é um displace. Tá? Deixa eu... Vou apagar esse cara aqui também. Eu vou criar aqui uma esfera. Vamos ver aqui na esfera, tá? Agora a gente vai criar um Lambert. Vamos criar um Blin, vai. Vou criar um Lambert. Tá, vou criar um Lambert. E aí, ó, aqui nessa opção a gente tem o Bump Mapping. Eu vou clicar aqui, tá? A gente já sabe como adicionar uma textura. O Bump pode ser qualquer textura, tá? Pode ser uma imagem, pode ser qualquer textura que está aqui, do próprio mar, até qualquer coisa. Eu vou colocar aqui essa opção fractal. Esse fractal aqui é como se fosse um ruído. Tá? Você pode ver aqui, ó, é como se fosse um ruído. Tá? Se eu clicar duas vezes nele aqui, vai me dar um monte de opção. Ó. Aí você pode editar à vontade. Tá? Vou deixar assim por enquanto. E eu vou adicionar esse shader aqui no meu objeto. Tá? Olha só, né, esqueci de apertar o 6. Olha só o que aconteceu. Que legal, né? Parece que o objeto agora ele tem bastante deformações, tem bastante rugosidade, né? E eu posso editar... minha textura, né, ou a intensidade desse bump, né? Você pode ver que agora, ó, eu tenho um controlador aqui no meio do processo, que é esse bump 2D. Esse bump aqui é o que controla esse relevo todo aqui, tá? Então é uma textura que vai para esse relevo, e aí o relevo depois manda a informação para esse shader aqui. Então eu vou dar um duplo clique aqui, ele vai ter essas opções aqui, ó. Ele vai ter o valor, ou seja, o valor é esse mapa aqui, e a profundidade, tá? A profundidade é o quanto de intensidade que vai ter de bump ou não. Então se você colocar bastante, ó, vai chegar um momento que ele não aguenta mais, né? Mas se você colocar um pouco menos, ó, bem fraquinho, fica bem interessante, ó, para a gente ter uma superfície bem rugosa, tá? Só que lembrando que essa informação aqui, ele não está de fato deformando a geometria, tá? Ele só está simulando algumas deformações. Você pode ver que a geometria continua igual, ó. Vou apertar o 3 aqui. Ela não tem, ó, a silhueta dela aqui está igual, tá? Não tem nenhuma, não deforma a geometria, ele só simula, tá? Esses objetos, por exemplo, essas pequenas ondulações, elas não existem de fato na geometria, tá? Isso é um truque apenas, tá? Então você pode editar aqui o displace, tá? Eu vou deletar esse cara aqui. Agora eu vou te mostrar a diferença do displacement, tá? Onde fica, como é que a gente adiciona um displacement? Eu vou escolher aqui o mapa que eu quero, tá? Adicionar um displacement, pode ser o checker mesmo. Vou trazer aquele para cá, tá? Lembrando que no bump é o seguinte, ele trabalha com escalas de cinza, tá? Preto e branco. Ou seja, preto não tem nada de informação e o branco é o que vai fazer ele dar o relevo, tá? Ele vai subir, é o que vai dar aquela ondulação lá, o relevo que você quer, tá? É sempre preto e branco, ok? Se você colocar qualquer mapa lá, mesmo que seja colorido, não tem problema. O software vai pegar a intensidade, né, que tem naquela imagem. Toda imagem teoricamente ela é preto e branco porque ela tem luminosidade, né? Então ele vai pegar isso daí, vai converter e vai colocar um bump. Tá. Olha só, aqui por exemplo, se eu colocar esse checker aqui, vou clicar com o botão do meio e jogar em cima do meu shader. Tá. Antes, na verdade, eu preciso só adicionar
o meu Lambert aqui no meu objeto, tá? Vou jogar ele aqui, tá? Se você precisar para adicionar o displace desse jeito, vai ter que colocar no seu objeto primeiro, tá? Adicionei ele aqui. Aí no meu checker aqui, vou clicar com o botão do meio, clicar, arrastar, e vou jogar em cima do meu shader aqui e soltar o botão do meio do mouse. Ele vai aparecer várias opções, né? Ele tem aquela opção default, aí se eu quero conectar na cor, na incandescência, tá? Não quero nenhum desses. Aqui embaixo, ó, tem a opção Displacement Map. O Displacement é o que vai de fato deformar a sua geometria a partir de um mapa, tá? Ele vai deslocar a sua geometria a partir de um mapa. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, você pode ver que agora, né, ele não fez conexão aqui com o shader, ele fez conexão com esse cara aqui, né? Quer ver? Deixa eu clicar aqui no shader, no meu objeto, clica aqui, ó, Input e Output Connections, tá? Desencana desses caras aqui, tá? Não se preocupa, isso é só informação que o Maya dá para caso você queira mexer. Você pode ver que o Displacement agora ele não está conectado no shader, tá? Ele está conectado nesse cara aqui, tá? Que não se precisa se preocupar agora também o que é isso, que ele vai passar informação de deslocamento para esse cara aqui, tá? E aí depois ele joga o shader por cima, tá? Mas desencana, tá? Não se preocupa com isso agora. Vamos entender o conceito aqui. Você pode ver que agora ele criou um negocinho parecido com o bump aqui, mas chamado displacement, né? Vamos ver o que vai acontecer se apertar o render, tá? O displacement não é possível ver na viewport, tá? Não tem como porque o displacement é feito no render, tá? Se eu apertar o render aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá que bizarrice aconteceu, né? Olha como ele deformou a minha geometria, né? Por quê? Deixa eu fechar aqui. O displacement funciona o seguinte, ele funciona assim. O que é preto, ele vai afundar na geometria. E o que é branco, ele vai extrudar, ele vai fazer uma elevação. Então, como o nosso mapa aqui é preto e branco, né? É um checker, é um quadriculado preto e branco, o que vai acontecer? Ele vai afundar nas áreas, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma cor aqui nele, se eu clicar o mesmo checker na cor desse cara aqui, vou arrastar aqui e default e apertar o render, né? Ah, tá, aqui a gente vai conseguir ver porque que ele afundou demais, tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai deslocar o que é branco aqui, tudo que é branco ele vai deslocar e o que é preto ele vai afundar, tá? Então vamos deixar isso aqui um pouco melhor. Vou vir aqui e deixar ele o que é branco, eu vou deixar o que é branco aqui eu vou deixar cinza. Eu posso clicar aqui, ó, aí aqui no meu valor, que é o valor de preto e branco, ó, eu posso colocar quanto que eu quero aqui digitando no teclado, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, 0,5, tá? E a cor 2, que é o preto, eu vou colocar um pouco ponto, eu vou colocar ponto 5 também, só que esse cara aqui de cima eu vou deixar ponto 6, vamos ver o que acontece. Opa, saí aqui sem querer. Clicar aqui, vou colocar ponto 7, 7, tá? Oh, caramba. É meio chato, olha lá, é meio chato esse neuzinho aqui do Maya, né? Vou colocar aqui 7, apertar o Enter. Ok, tá? Agora eu vou apertar o render para ver o que vai acontecer. Olha lá que interessante, ó. Ele deslocou a minha geometria, né? Olha, ele fez uns buracos na geometria aqui e você pode ver que aqui, ó, na silhueta dele, ele realmente, vou dar um zoom aqui mais para fora, apertar um render de novo. Olha lá que legal. Ele deformou a minha geometria, tá? Então esse é o displacement. E qual que é a diferença do bump para o displacement? O displacement, como ele desloca a geometria, o cálculo dele é muito mais pesado para fazer o computador ficar pensando muito mais, porque ele vai ter que criar vários polígonos e para depois modificar essa geometria, tá? O bump não. O bump, como não desloca nada, ele só simula um pouco de deslocamento, só que ele não tem o poder de criar essa silhueta, né, da geometria, né, ele acaba sendo mais rápido, tá? Então vai depender do caso aí, tem casos que a gente precisa usar displacement, tem casos que o bump só resolve, tá? E o displacement ele acaba sendo mais real, né? Acaba sendo real, mas ele acaba sendo mais pesado e acaba custando mais para renderizar, acaba demorando, tá? Mas vai depender de cada caso, ok? Bom, então terminamos então essa parte de entender os shaders, textura, UV, né? Você está
já conheceu assim um pouco mais do que é os shaders e os materiais, né? Você está mais por dentro aí. E vamos então agora entrar na parte do nosso personagem, né, no boneco de neve, para a gente agora adicionar os shaders, materiais, textura, né, para preparar ele para depois na próxima aula a gente finalizar. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir, né, aqui o arquivo, né, aqui no Open, aqui no nossa última versão do boneco de neve e vamos abrir ele aqui, tá? Bom, então eu espero que você tenha aberto aí, né, a sua cena do boneco de neve. E agora a gente vai aplicar, né, tudo que a gente aprendeu, vamos aplicar na nossa cena do boneco de neve, tá? Vamos começar então a aplicar os shaders pelo corpo dele, tá? Eu vou abrir o Hypershade aqui. Na verdade, olha só, vou fechar ele aqui. Lembra que no início, lá na primeira aula, a gente viu que aqui desse lado, esquerdo aqui, a gente tem algumas opções, né, de dividir aqui em várias formas o Maya. Tudo isso aqui são janelas, né, que o Maya deixa a gente compor a nossa viewport, né, a nossa área de trabalho. Tá? Então olha só que interessante, se a gente clicar aqui, né, ele vai mostrar para mim o outliner e a perspectiva. Tá? Aí eu posso mover aqui para o lado, né, para encaixar como você quiser. E aqui embaixo vai ter dois botõezinhos. O que isso quer dizer? Cada botão desse pode representar uma outra janela. Então, por exemplo, se eu clicar nesse botão aqui que representa essa janela, clicar e segurar com um botão normal à esquerda no mouse, e aí eu vou vir aqui embaixo, ó, no Hypershade, vou soltar aqui. Olha lá. Agora, o que vai acontecer? O Hypershade vai estar preso aqui, tá? E ele vai precisar ficar flutuando, às vezes atrapalhando, né? Então deixa aqui. Aí fica aqui a perspectiva, fica aqui desse lado, né? E o Attribute Editor fica desse lado aqui, tá? Que você tem essas duas opções aqui, ó, também. De mudar ele por aqui também, ó, tá? Então vou deixar assim e vamos lá. Vamos começar criando o corpo, vamos começar criando por um Blin. Clicar no Blin, tá? O ideal é quando você criar o material e você já saber onde que você vai adicionar, você já renomeie ele, tá? Então aqui em cima, ó, a gente tem a opção de renomear o shader. Vou selecionar aqui e vou escrever aqui, ó, corpo, underline, SDR, tá? Para identificar que é um shader. Para não dar nenhum conflito aí com outro objeto que chame corpo no Maya, vai acabar dando conflito. Tá. Eu vou selecionar o corpo aqui e eu vou adicionar aqui, tá? Ó, aqui a gente não vai refinar os shaders, tá? A gente só vai aplicar os materiais, deixar ele mais ou menos pronto, né? Aplicar algumas texturas, para na próxima aula, aí sim a gente vai finalizar, a gente vai refinar, vamos trabalhar junto com a iluminação, né? Vamos dar o acabamento final para a cena, tá? Então vamos só colocar os objetos aqui. Então vamos colocar o Blin aqui, né? Ele vai ser branco, né? Que no aspecto de neve, tá? Vamos ver o que mais aqui que a gente pode mexer. Talvez a gente mexa no ambiente, mas isso aqui lá no render a gente vai ver como é que tá ficando, tá? A translucência também a gente vê depois. Aqui no brilho, tá? Ele não vai ter tanto brilho, né? Vou tentar deixar uns ponto 25. E vou diminuir aqui esse roll-off aqui, tá? Colocar ponto 3. O specular color vou deixar branco. E ele não vai refletir nada. Ok? E aí, ó, é interessante que ele tenha um relevo, né? Para ele não ficar liso assim, tá? Então vamos colocar um bump nele. Vou vir aqui, clicar nessa caixinha, procurar aqui o bump map, né? Bump map não, vou filtrar aqui o to detector e o fractal. Beleza, tá todo mundo aqui. Vou apertar o 6, né, para ver como é que tá ficando e provavelmente ele vai ficar muito forte, né? Então vou vir aqui e vou diminuir bastante, tá? Vou colocar, vamos ver, ponto 1, não. Ponto 0,25 ou ponto 0,5, tá? Deixa ponto 0,5 por enquanto, tá? Só pra gente, depois a gente vai refinando aí melhor. Aqui no fractal. Deixa eu ver aqui se vou querer mexer alguma coisa aqui, tá? Mas eu acho que não.
talvez um pouco nesse ratio aqui, né? Quanto que é o padrão dele? Vou colocar 0,5 nesse ratio aqui, tá? Para ele não ficar tão pontudinho. Beleza. E lá no bump acho que vou subir um pouquinho mais, vou colocar 0,07. Ok? Beleza, vou deixar ele assim por enquanto, tá? Agora a gente vamos ver aqui o chapéu dele. Vou criar um bling também pro chapéu. Vou escrever chapéu, não coloca acento, tá? Não, a computação não se dá bem com acento, né? Lembrando que ela foi, a computação, os sistemas todos são baseados no sistema americano, né? No sistema inglês. Então sem acento melhor. SDR. E aí eu vou adicionar aqui esse chapéu. Um chapéuzinho preto, né? Não tão preto, tá? Vou deixar um pouquinho aqui, um pouquinho cinza. Aí aqui no meu não vai ter reflexo também, né? O chapéu não tem reflexo. Aqui no meu centro, aqui vamos ver, vou abrir um pouquinho. Colocar 1.5 talvez. Specular roll-off. 1.7 tá bom. A cor dele deixar um pouquinho assim, tá? Aí essa fita aqui, na verdade deixa eu diminuir um pouco esse specular roll-off aqui. Um pouquinho aqui a cor, tá? Mas tudo bem, isso aqui a gente vê depois, mais com calma. Eu vou criar um bling também, para como se fosse essa fitinha aqui. Vou adicionar ela. Vou dar uma corzinha mais esverdeada, tá? Um verde mais escurinho assim. Vou tirar um reflexo e deixar assim por enquanto. Aí vai chegar um momento que aqui vai ficar meio bagunçado, né? Você pode limpar aqui em cima, ó, tem tá vendo que tem uma borrachinha? Tá escrito Clear Graph, tá? Você pode apagar ela, tá? E tem uma outra opção aqui também, ele só limpou aqui, tá? Ele não apagou nenhum shader, ele só limpou. Uma outra opção também, às vezes você quer mexer na hierarquia do seu shader, né? Então, mas você não quer procurar aqui, porque vai chegar um momento que vai ter um monte de shader aqui, você quer pegar direto do objeto. Você pode clicar no objeto que você quer, aí aqui em cima ó, tem essa opção aqui, ó, Graph Materials on Selected Object. O que isso quer dizer? Ele vai mostrar aqui para mim o shader relacionado a esse objeto selecionado. Então se você clicar, ele vai aparecer aqui. Tá? Então beleza, mas eu não quero esse cara, vou limpar. Agora vamos aplicar os shaders da boca e dos olhos, né? Que vão ser algumas pedras. Vou criar um bling também. Aí vou renomear aqui para boca e olhos. Shader. Ok, vai ser mais escurinho, né? Não preto 100%, tá? Tipo, tão escuro. Sem reflexo. Deixa eu aplicar aqui primeiro. Beleza. Vou adicionar. Aí eu vou colocar ele, o specular dele 100%. Aqui eu vou deixar ele com 0.120, tá bom. Specular roll-off deixa assim por enquanto também. Tá. Ok. Eu vou colocar um bumpzinho de leve também na pedra, tá? Vou colocar um fractal. Mas vai ser bem de leve, tá? Eu vou abrir aqui o fractal, dar um duplo clique. O meu ratio aqui eu vou colocar 0.3. E aqui no meu bump, eu vou colocar, vamos ver, 0.1. 0.03. Bem fraquinho, tá? Você pode ver que ele tem ele tem aqui, né, se você colocar 0 aqui, você vai ver que ele fica bem liso, né? Se você colocar aqui 0.03 ou menos, tá? 0.020. Tá? Só para quebrar esse aspecto.
Mas não se preocupa também, que lá depois a gente na refinar, a gente pode mudar todos esses valores, a gente pode mudar depois. Tá? Beleza? Os olhos do boco tá tranquilo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o nariz dele aqui. O nariz dele vai ser uma textura de uma cenoura. Tá? Então você tem aí, né, tem o link aí para baixar as texturas, os arquivos para você usar. Tá? E aí como é que a gente faz? Vou aplicar um Blinn também. Vou apagar esse cara aqui. Vou criar um Blinn. Vou renomear aqui para nariz. Não quero reflexo, não vai ter reflexo. E aqui no Color, eu vou clicar aqui. Aí eu venho aqui no meu File. Vou aqui no Image Name. Eu vou procurar aqui a textura chamada cenoura. Ó. Cenoura. Tá? Beleza. E agora eu vou adicionar esse shader aqui. Ó, às vezes, tá, o Maya vai tentando economizar memória e ele não mostra o shader aqui para você. Tá? O que você pode fazer é clicar com o botão direito e segurar. E aqui nesse lado esquerdo aqui tem um botãozinho, Refresh Swatch. Então ele vai dar um refresh, né? Ele vai dar um atualizar nas bolinhas. Ó. Aí atualizou e beleza. Aí eu vou clicar aqui no nariz, né? Eu vou apertar o 3 aqui, né? Que eu quero ver ele mais suave. Tá? Mas olha só, olha como que ele está ficando aqui, né? Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou apertar um aqui de novo. Eu vou isolar aqui. Cadê? Vou isolar esse cara aqui e eu vou adicionar mais uma edge aqui para ele não fazer tudo isso aqui, né? Para ele segurar um pouco mais nessa borda aqui. Então eu vou vir aqui em Polygon, tem o Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool e vou colocar bem aqui no cantinho. Pronto, beleza. Vou sair e apertar o 3, ó. Agora beleza, né? Quando eu voltar aqui, cadê? Quando eu voltar ele não vai estar mais fazendo aquilo, né? Ok. Aí eu vou adicionar aqui o nariz, o shader do nariz, tá? Vou apertar o 3 aqui para ver. Você pode ver que a minha textura tá bem estranha, né? Ela não é como o que a gente quer que fique, tá? Mas deixa eu só arrumar o shader aqui. O shader, uma cenoura não é tão brilhante, né? Não vai ser tão brilhante assim, tá? Mas eu acho que por enquanto eu vou só diminuir o Spectral Roll-Off aqui, tá? Vou colocar 0.3 também. Deixa assim por enquanto. Beleza. Agora vamos mexer na UV desse cara aqui. Vamos ver como é que ela tá. Aqui um Window, UV Texture Editor. Beleza. Olha só, né? Essa UV aqui é uma UV quando a gente cria um cilindro, né? Porque a gente lembra que a gente modelou a partir de um cilindro. Então o Maya ele cria a UV quando você cria um objeto. Por exemplo, vou criar um cilindro aqui, ó. Eu criei um cilindro, cadê ele? Tá aqui embaixo. Tá? Se eu vir aqui, por exemplo, no Channel Box, ó, clicar aqui na opção, ó, ele tem a opção Create UVs, tá? Aí você coloca, ele vai ter algumas opções aqui. Não precisa nem mexer, tá? Então quer dizer que quando eu criar o objeto, olha só o UV, ele já vem com o UV padrão dele aqui, tá? Se não tiver UV, você não vai conseguir ver nada aqui de textura, tá? Então esse cara aqui também tem um UV de um cilindro, né? Eu vou deletar aqui. Mas olha só, a gente pode aproveitar então, essa UV que já está feita de um cilindro e esticar ela para pegar toda essa área aqui. Tá? É como se eu pegasse toda essa textura dessa cenoura e enrolasse nesse nariz aqui, né? Pegasse esse quadrado e enrolasse aqui nesse cara. Tá? Esses caras aqui nem precisa se preocupar tanto com essas cilindros aqui, que são as partes lá parte de trás, lá que não está aparecendo, e aqui da frente do objeto, tá? Mas olha só, eu vou clicar com o botão direito, segurar, e vou selecionar UV. Tá? Eu vou selecionar só um pedacinho aqui da minha UV, que é esse pedaço aqui, está representando todo o corpo do nariz, né? Então eu vou selecionar só um pedaço. Vou vir aqui em cima em Select, tem uma opção aqui escrito Select Shell. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar todo mundo, olha, vai todo mundo que está junto, todo pedaço aqui da UV. Tá? Se eu fizer aqui também, ó, Select
Shell, ele vai selecionar todos esses caras aqui. Se eu fizer aqui é a mesma coisa, tá? Então, porque às vezes vai ser difícil, que nem, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Mas é difícil selecionar todo mundo assim, né? Eu vou acabar selecionando as outras vezes. Então é melhor você selecionar, pode selecionar um pedaço aqui, tanto faz. E dar um Select Shell, tá? Agora eu vou escalar todo mundo, toda essa UV aqui, ó. Eu vou escalar ela até encaixar aqui esse quadrado aqui, né? Tá? Só que aí ela vai estar invertida a textura. Eu quero que ela não tá, né? Ela vai ter os cortes aqui estão vindo para cá, tá indo nessa direção. Tá vendo ó, que tem um corte aqui, ó? Tá errado isso. Eu quero que ela corte aqui na horizontal. Então é só eu clicar aqui e rotacionando, ó. Vou rotacionando. Aí agora vamos ver como é que tá, ó. Olha lá, os cortes agora estão certos, né? Estão indo para lá, tá? Então, vou apertar o 3 aqui e beleza, né? Essa textura aqui tá ok, já tá... É lógico, é aquilo que eu tava falando, tá? Pra gente fazer uma UV certinha, precisa dar um trabalho, tem que ir ajustando, modelando, tal, isso leva um tempo. Mas assim, dependendo, já resolve bem, tá? Você aplica umas texturas rápidas ali, já resolve bem o problema, ninguém vai ver, não vai dar diferença nenhuma. Daí você já consegue um resultado bem rápido aí. Então beleza, o cenário, o nariz dela aqui está pronta. Não esquece de sempre vir aqui salvar. Tá, agora a gente vai salvar uma nova versão. Beleza. Tá. Agora vamos fazer aqui a textura do cachecol. O cachecol eu vou usar um Lambert, tá? Porque ele não tem brilho, né? Então vou limpar aqui. Opa. Um Lambert. Aí eu vou renomear aqui. Cachecol. Shader. Beleza. Aí eu vou vir aqui e adicionar tem uma textura, tá? Que eu coloquei pra você também. Que vai ser... Cadê? Essa textura aqui, tá? Essa aqui eu fiz um teste, não ficou legal. Vamos usar essa daqui, tá? Beleza. E vou adicionar esse cachecol aqui. Ok. Aí você vai falar, putz, mas olha como está deformado, né? Porque se a gente olhar o V aqui, esse pedaço aqui nem existe, ó, ela está super deformada. Ó. Olha o tamanho disso daqui, desse pedaço aqui, e olha o tamanho que está aqui. Tá? Então, teoricamente, a gente teria que fazer um trabalho aí de UV. Vai ter que abrir na sua UV, esticando ela bonitinha, né? Até deixar ela direitinho, tá? Mas, como eu falei, dependendo do caso, tem algumas situações que resolve, como por exemplo, eu vou selecionar esse cara aqui. Aqui no Maya, no Create Vis, a gente tem uma opção Automatic Mapping. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar várias projeções automáticas ali e vai criar uma UV automática. Se você clicar aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. O que aconteceu? Ele criou uma UV automática, tá? Não é precisa, tá? Você pode ver que tem um corte aqui, ó. Vamos ver o UV lá como é que tá. Ele fez em vários pedaços, ela dividiu ela em vários pedaços, tá? Mas não tem problema, ok? Não tem problema por quê? Porque desse jeito aqui, já está funcionando, tá? Já tá legal, já dá pra usar, né? Já dá pra... O resultado pra gente já tá ok, né? Eu posso até vir aqui, por exemplo, na repetição de textura e tentar, de repente, dar um valor diferente para a textura aqui, se você quiser. Eu coloquei 2 e 2. Para não ficar com o tamanho da lã, né? Para a lã não ficar gigante, né? Então, vou colocar 3 e 3. 3 e 2. Não, 2 e 2 eu acho que estava bom. Beleza. Sem problema, tá? Lógico, se tivesse um close aqui, né? Às vezes tem um close na cena que tivesse um close, a gente tem que tomar um baita cuidado, tá? É um trabalho... Vai ficar um trabalhão só para fazer essa parte do cachecol, tá? Mas como não vai ter nenhum close, não se preocupa com isso agora, tá? Beleza, o cachecol tá aí no esquema. Vamos então fazer o mesmo esquema aqui com os braços, né? Os braços são os galhos, né? Os galhos não tem também não tem um brilho forte, né? Então dá pra gente usar um Lambert tranquilamente, tá? Vou criar um Lambert. Vou escrever com braços, shader. Beleza. Aí vou selecionar os braços aqui.
E adicionei o shader aqui, agora eu vou adicionar a textura. Tá? Eu também preparei uma textura aí pra gente adicionar no braço. Que é esse aqui, ó, Oak Texture, tá? Só dá um duplo clique. E aí beleza, ó, né? Você viu que ele adicionou Ele adicionou aqui no galho, né, uma textura de árvore. Só que olha só, né? Lembra que a gente extrudou esse pedaço aqui, ele ficou esticado. Então eu vou fazer aquele mesmo truque que a gente fez aqui no cachecol, tá? Lógico, eu teria que, para fazer um galho decente, né, teria que abrir, né, aquele todo o processo que eu falei. Ia dar um trabalhão aí só para fazer isso daí e no final das contas às vezes nem dá tanta diferença neste caso, tá? Se estivesse fazendo um projeto muito mais preciso, com a câmera mais perto e tudo mais, né? E também requer muito mais prática, né? Para você fazer o V certinho. Senão a gente vem aqui, tá? Vem dar um Automatic Mapping. Ok, vamos ver como é que ficou. Beleza. Aí eu vou vir aqui, ó. Você pode ver que ela está esticando muito, né? Mas eu posso usar um truque aqui. Venho aqui. Vou colocar, por exemplo, 2 aqui. Nesse eixo e 3 aqui. Vamos ver como vai ficar. Beleza, ó. Ok. Olha lá, resolve bem, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou selecionar esses 3 aqui. Create UVs. Automatic Mapping. E beleza. Deixar esses dois. Vamos maximizar aqui para ver. Ok. Tá. Agora, a gente precisa fazer os botões, né? Vou dar um save aqui. Tá. Os botões, como ele tem um brilho, né? A gente vai usar o Blim. Botões, shader. Os botões vão ser preto, tá? Se você quiser também você pode fazer da sua cor aí, como você achar melhor. Se quiser colocar botão de outra cor. E vou adicionar eles aqui. Beleza. Aí você lembra aquele... deixa eu apertar o F aqui. A gente fez esse bevelzinho aqui, ó, justamente... Ele tá vendo que ele tem brilho, ó, ele pega brilho, né? Ele dá muito mais detalhe, ó. Ele acaba enriquecendo mais, né, o botãozinho, tá? Eu vou... Opa! Vou mexer nele aqui. Vou deixar ele com 0.3 de reflexo, tá? Porque ele acaba se refletindo. O espectro dele vai ser mais forte. Aqui vou colocar 0.2 e deixar assim por enquanto, tá? Bom, por enquanto o boneco de neve é isso, tá? Agora vamos adicionar o shader agora do cenário. Deixa eu limpar aqui. O cenário também é neve, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode copiar o shader do boneco de neve, tá? E olha só, eu vou clicar aqui, eu vou clicar nesse cara aqui, ó, Input Output Connections. Ele vai dar toda a conexão desse cara aqui. Porque eu posso duplicar só o shader desse cara aqui. Por exemplo, se eu clicar nele e apertar a tecla Ctrl D de duplicar, Ctrl D, ele duplicou corpo shader 1. Tá? Ele duplicou o shader, beleza, eu posso renomear aqui. Só que ele não duplicou estas conexões aqui. Tá? Eu quero que ele duplique tudo, que ele duplique as conexões todas. Então eu vou deletar esse cara. Aí eu vou selecionar esse cara aqui. Aqui em cima, ó, no Edit, eu tenho uma opção aqui, ó, quer ver? Duplicate Shading Network. Tá? Ele vai duplicar todo o sistema de conexão, ó, tá vendo? Ele duplicou tudo. Tá? Aí beleza, agora só venho aqui e renomeio agora. Vou chamar de cenário, tá? Vou colocar como neve cenário. Ok. Aí eu seleciono o cenário e adiciono ele aqui, tá? Eu vou dar só uma variada aqui. Você vê que ele tem uma rugosidadezinha aqui, né? Vou dar uma variada para não ficar igual o do boneco, não vai ficar tão igual ao do boneco de neve, né? Cadê o ratio? Vou um pouco aqui. E acho que tá bom assim por enquanto. Um pouco menos. Vou colocar, deixa
deixar igual mesmo, 0.07, tá? Olha como ficou. Beleza. Tá? E é isso por enquanto, tá? Depois a gente vai detalhar melhor, né? Vai começar a trabalhar com as luzes, ver o render como é que tá ficando, tá? Não esquece de salvar aí o arquivo, tá? E isso daí, eu vou salvar aqui como outra versão, né? Save as e versão 008, tá? Bom, é isso aí então, chegamos ao final dessa quarta aula, né? Quarta e penúltima aula. E se você gostou aí, se você achou útil, né? Gostou dessa aula, tá gostando de fazer o curso, não esquece de comentar, curtir, tá? Se você tem qualquer dúvida, o que você estiver precisando, comenta, tá? Que eu vou respondendo sempre que possível, vou olhando ali os comentários e vou comentando, tá? Então, por favor, tá? Não fique com dúvida, pergunte e é isso, tá? Se você achou que você acha que é legal, né? Você seguir um passo a passo, é bem tranquilo, né? Eu acho bem didático quando a gente consegue ir caminhando um passo a passo, né? Acho que espero que, por isso que eu montei dessa forma, que eu espero que você consiga ir crescendo, né? Que a sua curva de aprendizado seja melhor, né? E, bom, é isso, tá? E na próxima aula, a próxima aula é uma das aulas que eu mais gosto, porque é quando a gente vai dar a cara para nossa cena, né? A gente vai trabalhar melhor os materiais, vai começar a trabalhar com as luzes, iluminação, a gente vai aprender o render, o que é o render, como trabalhar com render, e vai detalhar e dar o aspecto final da imagem, né? Vai gerar a imagem final, né? Para depois você ter como seu portfólio, se quiser mostrar para os seus amigos, né? Compartilhar aí, tá? Pô, olha que eu fiz e tal. É a imagem final, né? Essa parte é uma das partes que eu mais gosto, é uma das partes aí que eu até acabei me especializando, né? E, bom, é isso, tá? Eu espero que você, na próxima aula, que quando a gente chegar na próxima aula ali, você tenha matado todas as suas dúvidas. Se você tiver dúvida, não tenha nenhuma dúvida, tá? Então, fica atento aí ao seu e-mail, tá? Que eu vou mandar o link dessa quinta e última aula, tá? E é isso, tá? A gente se vê na próxima aula. Eu te agradeço por você estar seguindo esse curso, tá? E a gente se fala então. Até a próxima aula, beleza? Um abraço e até mais.